Olá, eu sou o Thiago Botelho Domingues, servidor público municipal de Pelotas há 23 anos, no cargo público de agente de trânsito e transporte, oriundo da primeira turma, na qual tomou posse e iniciou seus trabalhos no âmbito da fiscalização municipal de trânsito lá em abril do ano de 2002, ou seja, já se passaram 23 anos da atuação dos agentes de trânsito aqui em Pelotas. Atualmente, já há 2 anos, estou presidente do SIMP, o Sindicato dos Municipários de Pelotas, o sindicato que representa os servidores da prefeitura. E venho, através deste vídeo aqui, trazer esclarecimentos, a verdade dos fatos, informar correta e legalmente a comunidade pelotense acerca de um triste fato constrangedor, humilhante para os agentes de trânsito, através da figura do vereador, senhor Cauê Furossolto. O fato se refere a esta última agora, quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, por volta das 21h30. Havia, naquele local, na rua Gonçalves Chaves, próximo ao CEPEL, Universidade Católica de Pelotas, uma operação onde envolvia a Guarda Municipal, a Brigada Militar e os agentes de trânsito. E, antes de eu narrar os fatos, eu quero começar pelo vídeo feito, publicado pelo vereador Cauê Furossolto no seu Instagram, onde ele, ao dar a sua narrativa do fato, ele já começa de forma pejorativa e desrespeitosa, se dirigindo aos agentes de trânsito como azuizinhos. Ele disse que estava ali ao vivo, naquele momento gravando aquele vídeo, naquele local, na rua Gonçalves Chaves, onde havia uma operação, e ele cita, da Guarda Municipal, Brigada Militar e dos azuizinhos. Por 2 vezes ele fala azuizinhos. Bom, um vereador, que é responsável por legislar, fiscalizar os atos do executivo, ser guardião das leis, inclusive, chamar um agente de trânsito publicamente para a comunidade de azuizinhos já revela flagrante desrespeito. Porque é normal que a comunidade, é normal que o seu João, a dona Maria, lá do bairro, entendam ou se refiram ao serviço dos agentes de trânsito como azuizinhos, que foi um apelido herdado de outros municípios que já tinham fiscalização de trânsito antes mesmo de Pelotas, alusivamente à cor do seu uniforme. Só que isso, com o passar dos anos, já se desmistificou. E em se tratando de um vereador que é o guardião das leis, que é legislador, que cobra respeito com ele mesmo e com toda a Câmara de Vereadores e seus pares, não é admissível, primeiramente, que um vereador, num vídeo, se refira ao cargo público de agente de trânsito. O cargo tem nome, ele é criado em lei municipal, ele já se refira a azuizinhos, de forma pejorativa e dando um apelido. Ele não é um desconhecedor da lei, como ele alega, então ele não pode se utilizar de subterfúgios, apelidos ou dizer que está utilizando o termo para que a comunidade assim melhor compreenda o que está passando. Pois em nenhum momento ele fala os agentes de trânsito, conhecido como azuizinhos. Ele já inicia o seu vídeo tratando azuizinhos, Guarda Municipal como Guarda Municipal, Brigada Militar como Brigada Militar e agentes de trânsito. Ele nem cita o nome do cargo. Então, já começo por aqui fazendo esta referência. A narrativa que o vereador traz em seu vídeo, postado no seu Instagram, se refere a que situação? Quando da abordagem dos agentes de trânsito a um veículo, estando ali o condutor presente, foi verificado, já na abordagem, foi verificado que o único documento que o condutor portava, o licenciamento que o condutor portava, era do ano de 2023. Ano de 2023. Ele não portava, ele não possuía o licenciamento do ano de 2024. Embora ele havia pago o licenciamento e o IPVA do ano de 2024, esse condutor, o proprietário, no caso do veículo,
nunca recebeu o documento de licenciamento 2024, não ia portar, mesmo estando o licenciamento e IPVA pagos, porque havia uma multa vencida, tá? Uma multa é um débito pendente, e a nossa legislação de trânsito, ele é o Código de Trânsito Brasileiro, que foi implementado através da Lei Federal 9.503 do ano de 1997, onde, no seu artigo 131, parágrafo 2º, diz que um veículo somente será considerado devidamente licenciado estando quitados todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito. Vou repetir, um veículo somente é considerado devidamente licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas. Então vamos lá. O documento apresentado pelo condutor, o licenciamento era o ano de 2023. Mesmo ele tendo pago o IPVA e o licenciamento do ano de 2024, ele nunca recebeu e nem vai receber, naquela situação que estava ocorrendo lá na abordagem dos agentes de trânsito, ele não teria até aquele momento como receber o documento 2024, portar o documento 2024, cuja validade era até hoje. Se ele tivesse o 2024, ele valia até hoje, porque a partir de amanhã já teria que ser o 2025 para circular. Ele nunca recebeu o documento de 2024 por não ter quitado débitos como multa vencida. Então, de nada adianta pagar só o IPVA e o licenciamento se tiver outros débitos pendentes. Então, este condutor, ou melhor, este veículo, já estava proibido, na prática, se fosse o caso, não vou dizer nem proibido, ele estava irregularmente circulando desde 1º de agosto de 2024. Isto mesmo, desde o ano passado, esse veículo circula irregularmente, desde o início de agosto do ano passado. Por quê? Pois o documento 2023 lhe possibilitava circular até 31 de julho de 2024. Para ele poder estar devidamente licenciado e regularmente circulando, desde 1º de agosto do ano passado para cá, ele já teria que estar portando o documento de 2024. E não é só questão de porte, de ter que estar carregando consigo. Isso pode ser mostrado via digital, hoje pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito Brasileiro. Mas não, ele não ia nem portar em aplicativo nenhum, porque nunca o Detran RS expediu o licenciamento 2024 para esse proprietário ou para o condutor ter em seu veículo, porque não foram quitados os seus débitos. E aí vem uma outra falha do vereador Cauê Furossolto em seu vídeo lá no Instagram, quando ele explica que um veículo que estava em dia com licenciamento e IPVA 2024, no caso licenciamento e IPVA em dia, ambos pagos, não poderia um veículo ser removido ao depósito só porque tinha multa vencida, porque tinha débito. Não, vereador. O senhor está redondamente equivocado. Só que, ainda no vídeo, o próprio vereador, ele afirma também no vídeo que por estar apenas com essas questões de IPVA e licenciamento de dia não poderia ser recolhido somente pela questão da multa em atraso, o vereador diz que só caberia remoção do veículo se estivesse ou licenciamento ou IPVA em atraso, que é isso que diz na lei, segundo o vereador. E ele, de novo, encontra-se equivocado, porque o artigo do Código de Trânsito Brasileiro para esse tipo de infração é o artigo 230, inciso 5º, que diz: conduzir um veículo não devidamente licenciado, que é o caso, não estava devidamente licenciado, constitui infração gravíssima
e sim é penalidade, multa, apreensão do veículo, ou seja, remoção ao depósito. Então, no vídeo do vereador ontem no Instagram, já informa equivocadamente e desconhecedor da lei do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, durante a abordagem dos agentes, só estava ali o condutor e foi informado ali ao condutor deste débito pendente, que era a multa vencida, e que ele não portava sequer o licenciamento 2024 por conta deste débito não quitado. Então ele estava com um documento de 2023 que só valia este documento para fins de circulação até 31 de julho do ano passado, ou seja, reafirmo aqui, desde 1º de agosto de 2024 até o momento, esse veículo irregularmente estava circulando nas vias públicas. Aí, o que acontece? Os agentes informaram a este condutor que há também uma legislação estadual aqui do Rio Grande do Sul e há uma resolução do Conselho Estadual de Trânsito que permite que quando a infração é de licenciamento em atraso, não estando devidamente licenciado, tanto a legislação estadual e esta resolução do CETRAN, a resolução número 151 do ano de 2022, estabelece que é possível, no ato da abordagem, quitar este débito de licenciamento em até 30 minutos a partir da constatação do débito pelo agente da autoridade de trânsito. Agente da autoridade de trânsito está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. A figura do agente de trânsito, ele é o agente da autoridade, seja na figura do prefeito, seja na figura do secretário de Transporte e Trânsito. O agente de trânsito é o agente da autoridade na via pública. Ele representa o poder da autoridade do secretário, o poder do prefeito de polícia administrativa, de fiscalização de trânsito. Então, quando a legislação estadual e a resolução do CETRAN permite que possa ser quitado o débito no local, só que em até 30 minutos do momento que foi identificado o débito, os agentes informaram ali na abordagem no momento que era possível ser quitado o débito, pois aí evitaria a remoção do veículo, despesas com a remoção, com o veículo ficar guardado lá no pátio do depósito. São esses prejuízos, digamos assim, que poderiam ser evitados. O condutor alegou que não tinha recursos para tal. Obviamente, não sendo solucionado o problema, tem que ser chamado o guincho para a remoção. Neste meio tempo, o condutor entra em contato com o vereador Cauê e o vereador Cauê lá aparece no local. E conforme vídeos que circulam em redes sociais, o vereador Cauê, de forma muito nervosa, de forma afrontosa, inclusive, com os agentes de trânsito, coloca como se ele tivesse certo. E ele ainda sai no vídeo falando que ele é a autoridade. Ele é a autoridade legislativa na Câmara, com todo respeito. E é fiscal dos atos do Poder Executivo. Mas quem ali está exercendo a sua função de agente de fiscalização de trânsito, agente da autoridade de trânsito, é o servidor público municipal ali, o agente de trânsito concursado, que estava fazendo o seu trabalho corretamente. E quando o vereador coloca ali, em meio a outras pessoas que juntaram na hora, e aí o vereador faz por uma iniciativa sua, enfim, arrecadar valores para poder ajudar esse condutor desse veículo, Uber, do aplicativo Uber, para poder auxiliá-lo. Não tem problema nenhum querer ajudar o condutor, o cidadão, no sentido de pagar para ele não ter o problema ali com o seu veículo ser removido do depósito. Agora, isso não se confunde com atrapalhar o serviço dos agentes de trânsito. De ali pessoalmente e nas redes sociais informar incorretamente
a comunidade pelotense? Informar ali nos seus vídeos, revelando desconhecimento do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação estadual, da resolução estadual do Conselho de Trânsito aqui do Rio Grande do Sul. E mais, quando o vereador Cauê queria registrar no momento situações que ele alega, né, de receber situações verbais de determinado agente de trânsito a ele, de tomar uma pranchetada de uma agente de trânsito, todas essas coisas assim são fáceis de averiguar ali no vídeo. São fáceis de averiguar ali no vídeo e constatar. E quando ele quis fazer o registro policial, nos vídeos, todo o tempo, está presente a Brigada Militar. A própria Brigada não fez nenhum registro, mesmo que a pedido do vereador Cauê Frossolto ali no local, porque não tinha nenhuma situação de crime, de prevaricação, de retardar o ato de ofício, ou de descumprir com o que é previsto na lei por parte dos agentes de trânsito. Então nem a Brigada fez o registro ali em loco de nada nesse sentido. Depois dali, segundo informações, parece que o vereador e o condutor depois iriam registrar na delegacia da Polícia Civil por fato atípico, o que é um direito deles, e eu não estou entrando aqui no mérito da situação de como se deu o diálogo, o debate. O que ocorre é de um vereador ir para a rede social, desinformar a comunidade nesse sentido, porque está informando errado, está informando de forma errada, desconhecendo a legislação, e o pior é outros tipos de postagem onde o vereador se utiliza destas palavras, né, e que é a sua expressão e se respeita, né, quando ele coloca da seguinte maneira: talvez o infeliz do agente que estava rindo não sabe, mas um Uber em questão estava trabalhando para alimentar o filho, pois as coisas estão difíceis. Poucos têm o privilégio, que nem eu, e eu sei disso, sei que político ganha muito, e por isso eu trabalho muito, e defendo com unhas e dentes o cidadão e quem é trabalhador. Pois é, o agente de trânsito também trabalha muito, sábados, domingos, feriados, chuva, sol, 24 horas por dia, todos os dias do ano, ganhando um salário padrão que agora vai para R$ 848. Um agente de trânsito que não mede esforços para assegurar a fluidez, assegurar a questão de dar segurança no trânsito e todas as situações de ajudas e acompanhamentos e nas mais diversas situações, que não é só fiscalizar e somente autuar. É muito mais amplo do que isso e a comunidade pelotense sabe disso. Quando o vereador coloca que ele defende cidadão e quem é trabalhador, então defenderia também o agente de trânsito, que antes dele ser agente de trânsito, ele é um cidadão e ele é trabalhador, bastante trabalhador, porque ele é um concursado, ele entrou pela porta da frente por mérito próprio, por nenhuma espécie de indicação, apadrinhamento, qualquer coisa nesse sentido. Então, deveria-se ter o respeito com esta categoria, com estes agentes de trânsito, que corretamente agiram na situação. Nós não vimos até o momento nenhum pronunciamento oficial, nada ainda a respeito por parte da Prefeitura de Pelotas, nem exclusivamente da Secretaria de Transporte e Trânsito. Mas eu, enquanto presidente do SIMP, sindicato que representa todos os servidores, incluindo os agentes de trânsito, nós esperamos que a Prefeitura se posicione a respeito, a Secretaria de Transporte e Trânsito, e também a Câmara Municipal de Vereadores. Como os demais vereadores e vereadoras pensam sobre isso? É legal um vereador, durante um trabalho de um servidor público que estava agindo total e corretamente, um vereador ir lá, interferir no trabalho, prejudicar o trabalho dos agentes
depois dizer que está defendendo o Uber, que está defendendo o condutor, que está defendendo toda a situação? É assim que é correto agir? Ou seria ele averiguar se a lei estava sendo cumprida, se as legislações estavam corretamente cumpridas? Se ele tivesse a calma e a paciência de averiguar que toda a legislação estava sendo totalmente correta por estes agentes de trânsito, o suporte que ele poderia dar para esse condutor, o Uber ia dizer, realmente, seu veículo não está devidamente licenciado e cabe sim remoção do veículo. Como você não tem o dinheiro, vai caber a remoção, salvo se conseguir o dinheiro, e a própria legislação fala que há um prazo de até 30 minutos. Só que, pasmem, passou mais de 1 hora os agentes de trânsito aguardando essa quitação, essa mobilização para se conseguir o dinheiro para o motorista. E se conseguiu o dinheiro e foi quitado o débito pendente e o veículo não foi removido ao depósito, foi liberado, mas mesmo assim não preenchendo até aquele momento nada de regularidade nesse sentido, tá? Bom, tão logo aconteceu esse fato, eu, Tiago Botelho, particularmente entrei em contato com o vereador Cauê. Mandei áudio para ele respeitosamente, mandei toda a legislação para ele, e até agora, passado 24 horas, o vereador não me deu nenhum retorno. Mas todas as vezes que o vereador precisou de mim, saber informações do SIMP, dos municipários, todas, sem exceção, que ele me contactou pelo meu telefone particular, em todas as vezes eu o atendi respeitosamente. E até agora eu não tive nenhuma palavra, nenhuma fala, nenhum retorno do vereador, sendo que em nenhum momento eu agi desrespeitosamente, constrangendo ou qualquer outra situação. Eu pedi ao vereador, por gentileza, que ele fizesse uma retratação quanto a todas essas informações ou inverídicas ou não de acordo com a legislação. Solicitei a ele, só que não obtive nenhum retorno. Mas o vereador, no seu Instagram, colocou uma nota oficial por escrito e novamente se equivoca. Parte do trecho onde ele coloca que na abordagem de um motorista de aplicativo de Uber, sob o argumento de que o carro possuía uma multa, que o mesmo recorreu, uma multa não quitada, aí o vereador coloca, apesar do IPVA e DPVAT estar em dia, seguro DPVAT já foi excluído, já não existe mais, já foi extinto desde o ano passado, o seguro DPVAT, e já em anos anteriores já não vinha sendo cobrado pelo Detran RS. Então, quando o vereador coloca que o DPVAT estava em dia, vereador, nem seguro DPVAT existe mais. Já foi extinto ano passado e já há mais de 2, 3 anos o seguro não é cobrado pelo Detran RS. Então não tem como estar em dia algo que nem sequer mais existe ou é cobrado. E o vereador coloca que ele esteve no local como representante da população para verificar de perto a legalidade da ação e defender o direito de quem trabalha honestamente. Não defendeu o agente de trânsito que estava ali também trabalhando honestamente. Aqui o honesto é só o motorista do aplicativo do Uber. Aí o vereador discorre e esclarece sobre o que determina a legislação atual. E ele afirma de novo, esse impedimento, né, de expedir o certificado, do licenciamento, enfim, só ocorre se a multa já estiver vencida na época da emissão do licenciamento. Se a multa ainda não havia vencido, quando o CRLV foi emitido, o veículo está licenciado regularmente. O veículo não está licenciado regularmente. Ele não tem nem o licenciamento de 2024. Ele está somente com o de 2023, porque o de 2024 não foi expedido porque tem débito de multas pendentes. E um veículo só é considerado devidamente licenciado, estando quitado todos os encargos, tributos e multas. Isso é previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Tem que repetir aqui para o vereador.
Aí o vereador coloca o seguinte: o artigo 230, inciso 5º do Código de Trânsito Brasileiro, autoriza a remoção apenas de veículos que estejam circulando sem licenciamento válido. E ele reforça aqui que essa remoção ela só poderia ocorrer se a irregularidade não pudesse ser resolvida no local, né? Então, assim, se o veículo estava com licenciamento válido no momento da abordagem, que não estava com licenciamento válido na abordagem, mas o vereador coloca: se o veículo estava com licenciamento válido no momento da abordagem, a existência de uma multa em aberto, sem que ela tenha causado bloqueio, não autoriza a remoção. Vereador, estritamente errado aqui. E minha intervenção naquele momento foi feita com respeito às autoridades de trânsito. Bom, o respeito, dá para ver bem quem é que estava nervoso, quem é que estava gritando, quem é que estava falando em tom de voz alto, se dizendo que era a autoridade. Quem aparece fazendo isso aí ali nos vídeos, pelo menos, é o próprio vereador. E os agentes de trânsito até bem tranquilos e falando educadamente ali com o vereador. Mas o vereador disse que, ali com respeito que ele estava tratando as autoridades de trânsito, ele estava com firmeza na defesa da legalidade. Legalidade que ele desconhece ou interpreta à sua maneira. É papel do parlamentar zelar para que o poder público atue com base nas normas, sem interpretações excessivas ou punitivismo injusto. Ora, como é que o vereador vai ali zelar pelas normas se ele estava dando interpretações diferentes do Código de Trânsito Brasileiro, diferente da lei estadual, da resolução do Conselho Estadual de Trânsito, e por aí vai. E ele diz, sobretudo quando se trata de trabalhadores que dependem do veículo como instrumento de sustento. Ok? Aquele trabalhador lá que depende do veículo como sustento, o agente de trânsito também depende do trabalho dele para o seu sustento. Se ele retardar o ato de ofício dele ou deixar de fazer o que é de sua responsabilidade ou atribuição, isso é crime, é prevaricação. E os agentes não estavam prevaricando, eles estavam fazendo corretamente. Então, quando o vereador coloca aqui essa sua nota, novamente ele reitera a questão que entende que está correto. Eu finalizo este vídeo aqui o seguinte: eu espero que a Prefeitura se manifeste, a Secretaria de Trânsito, que os demais vereadores e vereadoras da Câmara possam também se manifestar a respeito disso, mas com certeza não foi a forma correta, não foi no sentido somente de zelar pelo cumprimento da legislação, pois não se agiria daquela forma, não se lançaria vídeos praticamente desinformando a comunidade pelotense e incitando até para que esta comunidade se revolte contra servidores públicos que estão agindo dentro da legalidade. Informar que estão agindo incorretamente e fora da legalidade revela, com todo respeito aqui, revela desconhecimento pleno da legislação, está fazendo a sua interpretação, mas ao mesmo tempo está jogando o servidor público municipal contra a comunidade. E nós não vamos aceitar isso. Um sindicato que representa os servidores públicos municipais. Não aceitaremos isso. E estaremos vigilantes até o fim. Justamente porque toda essa situação ocorrida serve de exemplo que também os motoristas de aplicativo, que são condutores também como outros demais de seus veículos, mas os motoristas de aplicativos, acho que isso tem que ficar aqui nítido, né? Nítido. Também devem seguir as mesmas normas que todo e qualquer outro condutor segue, seja pelo Código de Trânsito Brasileiro, seja referente aos débitos dos seus veículos, uma vez justamente ele, por depender do seu veículo para trabalho, é de sua responsabilidade quitar os débitos que compõem um licenciamento para ele estar em dia, devidamente licenciado. Agora, o posicionamento equivocado sobre as normas, sobre a legislação de trânsito, coloca e incita, de certa forma,
a população que acompanha o vereador a se revoltar contra uma categoria de profissionais, agentes da autoridade de trânsito, concursados. E nós lembramos que qualquer espécie de incitação ou que enseje alguma coisa que vá atingir negativamente um segmento de servidores públicos que prestam serviço, isso também não é correto e também cabe situação judicial. E não menos importante, a tentativa de obter alguma vantagem sobre o ato de servidor público usando da sua influência também pode caracterizar responsabilidades. Haja vista que ontem, lá na central dos agentes de trânsito, na Secretaria de Transporte e Trânsito, foram realizadas diversas ligações tentando buscar uma solução diferente daquilo que prevê a lei. Então, é importante que o vereador reflita sobre o que é chamado de imunidade parlamentar e o alcance das suas palavras, o quanto extrapolam os limites da legalidade. As suas reivindicações do dia a dia para a comunidade, não há problema nenhum, desde que não fira outra parte também da comunidade, desde que não fira a própria legalidade, desde que não desinforme ou informe incorretamente sobre leis a esta mesma comunidade. Então, não torna o motorista de aplicativo nem ninguém imune à lei. Ninguém é imune, independentemente se é amigo, se conhece, se tem o auxílio de um vereador ou de qualquer outra autoridade. A lei, ela é para ser cumprida por todos, ela é para ser fiscalizada por todos também, e é para isso que todos e todas têm acesso às legislações, ao que é facilmente buscado hoje na internet. O que não podemos mais admitir é que a importância de uma categoria de servidores públicos seja manchada, seja difamada por um episódio onde foi contado só um lado da história. E é por isso que eu aqui, verdadeiramente e corretamente, com conhecimento de causa, traga à luz desta mesma comunidade. E aí eu peço que essa comunidade também reflita sobre isso, mas terá mais desdobramentos e o SIMP estará acompanhando de perto até o fim na defesa intransigente dos direitos dos servidores municipais, sim, no respeito à comunidade pelotense, e nunca vamos dar aval a qualquer atitude de servidor público que seja ilegal. Só que, na situação em tela, tudo era legal e devidamente feito, corretamente executado. Só que não vamos admitir, independentemente da autoridade que seja, que ela ou falte com a verdade, que ela constranja, humilhe e tente responsabilizar quem estava executando tudo da mais perfeita ordem e integridade das legislações vigentes. Sigamos juntos, agentes de trânsito, e isso serve para todos os servidores públicos municipais de Pelotas quando ocorrerem situações similares próximas a esta. O SIMP vai estar, sim, defendendo os servidores, defendendo aquilo que é certo e aquilo que é correto para a comunidade pelotense, pois é assim que deve ser.